Fala, meu povo, tudo tranquilo? Estamos aí então para mais uma aula de geografia e hoje aí com o tema o trabalho e a apropriação da natureza na construção do território. Bah, que baita nome, né, meu? Vá, fala sério, mas vamos devagar. A gente já falou de alguns assuntos anteriores aí que tem a ver com isso. Falamos sobre a formação do território brasileiro, depois sobre a estruturação das regiões ali, e agora nós vamos falar sobre o trabalho e a construção desse território, né? Território mundial e o território nacional. Como vocês podem ver aí, nós temos uma cidade moderna aí, né? E aí algumas coisas assim como essa cena da direita, da esquerda aí, algo pré-histórico aí, né? Vamos ver o que que isso tem a ver com a nossa situação, né? Então vamos adiante aí. O que é o trabalho? Vamos começar por uma definição. O que é o trabalho? É qualquer atividade física ou mental que o ser humano realiza para produzir algo que atenda às suas necessidades. Tá? E apropriação. Estava lá no título, lembra? É o ato ou efeito de tomar para si, apoderar-se integralmente ou de partes de uma obra para construir uma outra obra. Então, quando tu toma posse de algo que já existe para construir algo, uma outra coisa. Legal. Tá. E a natureza? É equivalente ao que existe no mundo ou universo, né, ou multiversos, como dizem por aí, né, tem essas opções aí também, e que não vem do homem. E a construção é o ato de fazer, realizar casas, edifícios, pontes, máquinas, ferramentas, etc. Tudo que nós construímos, né? E o território? Ali ficou um pouquinho para cima ali, mas dá para ler, né? E o território? Há vários sentidos, mas todos compartilham da ideia da apropriação de uma parcela geográfica, ou seja, do espaço geográfico, por um indivíduo ou uma coletividade construindo um lugar, ou seja, o território do Brasil. A gente sabe que fica ali na América do Sul, ali, né, o território dos Estados Unidos. A gente sabe que fica lá na América do Norte. Então, ou seja, e esse território, ele foi apropriado, né, pelo homem, pelos indivíduos, é uma parcela do espaço geográfico. Então, aqui temos a explicação do nosso título. Agora temos alguns questionamentos aí, vamos adiante aí. Mas como tudo aconteceu? Como isso ficou desse jeito? Né? Modificamos o ambiente em que vivemos, assim, na maior, tudo aconteceu no mais, né? A geografia nos auxilia a refletir sobre as relações entre os seres humanos, a natureza e seu trabalho. Vamos adiante que nós vamos compreender algumas coisas, né? É que desde as épocas mais remotas, aí vamos falar um pouquinho de história, não adianta, meu. Quando nós falamos em geografia, nós temos que dar uma pitadinha de história no assunto, porque uma coisa está sempre relacionada à outra. É que desde os tempos mais remotos, o ser humano vem acumulando conhecimentos, desenvolvendo e, e aprimorando continuamente suas técnicas e ferramentas de trabalho, o que permitiu ao ser humano explorar e transformar a natureza, alterando-a de maneira cada vez mais intensa. O ser humano, cada coisa que faz, altera a natureza, né? Às vezes não é mais assim de leve, como ele fazia antigamente, agora às vezes é uma coisa mais bruta, mais intensa, mais machuca a natureza, né? Os próximos slides, aquela maneira ali é a maneira antiga como escrevia slides, viu, gente? Não tá errado, tá certo, tá? É uma maneira aportuguesada, ok? O professor não errou. Exemplificam as transformações ocorridas. Aí, vamos observar aí. Então aí nós temos os nossos, o nosso planeta dos macacos aí, né? As técnicas e o início da apropriação da natureza, desde o início da pré-história lá. Então, os primeiros ancestrais aí da espécie humana, a gente pode dizer que surgiram há mais ou menos aí uns 2 milhões de anos, né? Lá na África, no sul da África, e se espalharam pelos continentes. Lembra quando a professora de história falou do Australopithecus?
macacos, né? Um macaco do sul da onde, meu? Do sul da África, por isso que tinha esse nome aí, né? Então, desenvolveram as primeiras técnicas, como a fabricação de artefatos pontiagudos de ossos de animais, pedras para caçar, cortar galhos e raízes de plantas e ergueram as primeiras construções, pequenas cabanas feitas com ossos de peles de animais, galhos de árvores e pedras. Com essas técnicas aí, o ser humano de então, ele foi alterando, com esse trabalho que ele foi criando, ele foi alterando o espaço geográfico de então, né, naquela época, né? E ele tinha uma capacidade bastante limitada de intervir na natureza e provocava alterações pouco significativas no espaço em que vivia, até porque ele estava descobrindo algumas técnicas, né? Há cerca de mais ou menos uns 200 mil anos aí, ó, o negócio já tá melhorzinho, dá uma olhada na foto ali, te liga na foto, né? O ser humano dominou a técnica de produzir fogo, mas o cara descobriu o fogo, cara, isso aí revolucionou. Nós podemos dizer que foi a descoberta mais importante da humanidade, o fogo, né? Provavelmente esfregando gravetos secos uns nos outros ali, o negócio esquentou e pá, pegou fogo, adaptando-se melhor às condições ambientais. Nessa época, o ser humano também já dominava outras técnicas, produzia suas roupas com peles de animais, fabricava lanças, ou seja, a moda já estava bombando lá em Paris, né? Flechas, entre outros instrumentos de caça. Esses avanços nas técnicas utilizadas ampliaram a interferência humana na natureza. Você observa que quanto maior foram as descobertas do homem, maiores eram as técnicas que ele criava e maiores eram a interferência que ele tinha no espaço geográfico, tá? Vamos adiante. Há cerca de 11 mil anos, mais ou menos, o ser humano desenvolveu as primeiras técnicas de produção agrícola e de criação de animais. O desenvolvimento dessas atividades estimulou o surgimento de muitas ferramentas de trabalho, como arados, foices, enxadas e outras cositas mais, né? Vocês podem ver aqui algumas dessas imagens aqui, vocês podem analisar que mais ou menos isso aí é lá no Egito, lá na Mesopotâmia, né? Aquela região ali da Mesopotâmia, aquela região que quando o professor explicou, tu não deu bola nenhuma, né? Ele falou na tal da Mesopotâmia, Rio Tigre, Rio Eufrates, né? Babilônia, ali tu nem deu bola, né? Aquele lance ali, aquele lugar ali, foi onde começou as transformações mais significativas no espaço geográfico. É mais ou menos aí que a gente está falando, né? Com essas técnicas, o ser humano passou a provocar uma interferência maior sobre a natureza, modificando de maneira mais intensa o espaço em que vivia. Começou a produzir seus alimentos, fiar tecidos, não se deslocando atrás de alimentos, porque ele deixou de ser nômade, começou a morar no mesmo lugar, e aí fixou uma casinha para ele lá, botou uma rede umas árvores e começou a se balançar, né? Começou a fazer uma lavoura, ou seja, ele deixou de ser nômade. E aconteceu outra revolução, a revolução agrícola, né? Então ele parou de andar de um lugar para o outro, passou a se fixar em pequenos povoados e mais tarde nas primeiras cidades. Então aqui nós temos umas imagens aqui da situação, né? Primeiros arados, primeiras cidades, aqui já um pouquinho mais adiantados aqui, você já vê uma imagem do feudalismo, né? Tá? Na Idade Média, então observa que nós estamos dando os pulos aí, saltos enormes no tempo, né? Em nenhuma outra época o ser humano alcançou um desenvolvimento técnico tão expressivo e abrangente como o ocorrido nesses 200 últimos anos. Ou seja, estamos falando aí do século XIX e século XX. Com o domínio de variadas técnicas, o ser humano ergueu grandes cidades. Então aí nós temos uma pequenina cidade aí, uma pequenina cidade enorme, né? Uhum. Aqui esse rio aí, ó, tá te explicando ali embaixo, ó, o Rio São Francisco, né, dividindo as cidades de Petrolina e Juazeiro, Petrolina de um lado, Juazeiro do outro, né? Então,
Observa o tamanho da cidade, observa o tamanho dos prédios, observa o tamanho das pontes, né? Vocês viram que a medida, isso já é século XXI, então observa que quanto mais cresce as técnicas de trabalho, mais cresce as cidades, mais desenvolve-se tudo. Construiu indústrias, desenvolveu os mais avançados meios de transporte, de comunicação, substituiu extensas áreas de florestas por lavouras de pastagens, explorou as mais diversas fontes de energia, como carvão, petróleo. O domínio dessas técnicas deu ao ser humano a possibilidade de intervir de maneira muito mais. Voltando então, gente, eu tive que dar uma paradinha básica aqui, porque aconteceu um problema técnico aqui, né? Então, o domínio dessas técnicas deu ao ser humano a possibilidade de intervir de maneira muito mais intensa na natureza, transformando profundamente o espaço em que nós vivemos, né? Então, aí nós temos algumas coisas, ó. Paisagens. Opa, aquele S ali caiu. Opa. Paisagens, né? Do que é dividida a paisagem? No trabalho humano e no trabalho da natureza. A paisagem é montada por isso. Já o trabalho humano, nós podemos dividir ele entre elementos humanizados ou culturais e elementos invisíveis. Meu Deus, o trabalho humano, elementos invisíveis? Como assim? Bom, o trabalho da natureza, elementos naturais, e esses três caras aí, os elementos humanizados, elementos invisíveis e elementos naturais, formam o espaço geográfico. Moleza de entender? Só ficou em dúvida os elementos invisíveis, né? Mas ali embaixo está explicando, tá? Elementos naturais são rios, montanhas, vegetação, mares e outras coisas, né? Elementos humanizados, estradas, casas, suas construções em gerais, ou seja, tudo aquilo que o homem constrói. Elementos invisíveis são o barulho, odores, sentimentos das pessoas. Os sentimentos das pessoas também transformam o espaço geográfico. Aham. O conjunto de elementos naturais, culturais e invisíveis formam o que chamamos de paisagem. Junto formam o espaço geográfico, ok? Então aí temos os nossos elementos naturais aí, olha só, os elementos naturais, que obviamente natureza, né? E os nossos elementos humanizados, culturais ou artificiais, que são aqueles que o homem construiu, aí prédios, pontes, igrejas, né? Tudo que a história nos traz aí de construções maravilhosas que temos aí pelo mundo, né? E que o presente também nos traz, todas essas maravilhas da construção. Então, isso são os nossos elementos culturais e artificiais. A paisagem na construção do seu território. As paisagens têm uma interação com o lugar que é uma porção ou parte do espaço onde vivemos nosso dia a dia e no qual interferimos direta ou indiretamente, fazendo parte do espaço geográfico e da construção do seu território. Como o ser humano age continuamente na transformação dos lugares e, consequentemente, em suas paisagens, podemos dizer que o espaço geográfico está sendo constantemente construído e também constantemente transformado. Isso aí, segundo um dos nossos cientistas aí, o Santos não é a cidade de Santos, tá? É um pesquisador, um estudioso da geografia, né? Ele escreveu isso em 2006. Ok, então aí nós temos a paisagem na construção do seu território, né? Então podemos citar aí, por exemplo, aí no início ali, ó, esse da esquerda aqui, o bairro do Recife, né? Ao longe lá, o bairro do Recife, né? Aqui, por exemplo, nós temos o Recife também de agora, olha a diferença, né? Então, observa que ao longo do tempo, o homem vai trabalhando de maneira diferente, vai adquirindo novas técnicas e vai transformando o seu território. Coisa muito básica de se entender. O professor Milton Santos, que foi um grande geólogo brasileiro, já falecido, né, mas deixou uma obra enorme, né, definiu a paisagem assim, ó: tudo aquilo que nós vemos,
o que nossa visão alcança é a paisagem. Ou seja, tu olhou aí para algum lugar e enxergou tudo que tu consegue enxergar, isso aí é a definição de paisagem. Não apenas formada de volumes, ou seja, de prédios, né, mas também de cores, movimentos, odores, sons. Então isso aí, tudo isso aí é a definição de paisagem. Os lugares não são iguais no mundo, possuem características próprias, como forma de relevo, clima, vegetação, e dependendo da sociedade em que vivemos, os espaços refletem marcas, evidências do período e as condições técnicas e suas relações com o espaço natural. É onde criamos nossa identidade e tem importância e significado para nós. Só um instantinho aqui, gente, que eu quero conferir um negócio aqui. Seguindo então, gente, vamos adiante. Muitas dessas construções se tornam patrimônio histórico a serem protegidos e preservados pelos órgãos públicos. Em Porto Alegre mesmo temos alguns locais que são patrimônio histórico nacional. No Brasil, nós temos vários lugares que são patrimônio histórico, o Cristo Redentor, por exemplo, uma obra construída pelo homem que se tornou patrimônio histórico. As pirâmides do Egito, enfim, vários lugares aí. Ao mudarmos de lugar, isto é, de casa, de rua, de escola ou até mesmo de cidade, temos de nos adaptar às diferenças das paisagens. Assim, estabelecemos vínculos com a nova localização e com as pessoas que delas fazem parte. Isso aí prova de que o homem adapta-se às paisagens locais, né? O trabalho, as atividades e suas relações. Em geral, as pessoas trabalham com o objetivo de obter remuneração que possa custear suas necessidades básicas, como alimentação, nutrição, descanso, vestuário, lazer, saúde, educação, transporte, moradia e outras coisinhas mais aí, né? Atualmente, podemos encontrar pessoas desempenhando as mais variadas funções, cada vez mais especializadas em determinadas áreas. Ao mesmo tempo em que o trabalho foi se especializando, as atividades econômicas também passaram a depender cada vez mais umas das outras, né? O trabalho se caracteriza, entre outros elementos, pela diversidade de tipos de atividades e de profissionais em uma mesma sociedade. Chamamos a essa divisão dos trabalhadores de diferentes funções de divisão social do trabalho. Isso é a relação entre o proprietário, patrão, dono, e seus empregados, que executam o trabalho em troca do quê? Do quê? De um salário. Então, o cara trabalha em troca de um salário, né? Por isso que é importante trabalhar naquilo que se gosta, porque aí tu nunca mais vai trabalhar. Há também uma divisão territorial do trabalho. No Brasil, por exemplo, em algumas regiões, predomina a agricultura. Aí temos algumas frutinhas aí para falar, ó, tá passando um avião aí, vai fazer um barulho. Ó, um avião. Escuta, esse avião está modificando o nosso espaço geográfico. Ah, e ele foi construído por um homem, sim. E ele está relacionado ao trabalho? Sim, está relacionado ao trabalho. Em outras, em outras predominam a indústria, o comércio, ocorrendo no território brasileiro uma divisão espacial das atividades econômicas como das pessoas ao longo do tempo e das relações de construção e transformação dos espaços naturais em espaços humanizados ou culturais. Aí nós temos um navio, né, que obviamente ao vermos esse navio navegando aí pelos oceanos, pelos rios, né, nós percebemos que ele está modificando a paisagem, modificando o espaço geográfico, observa, e esses caras estão fazendo o quê dentro desse navio? Trabalhando. Então, é verdade aquilo que nós estamos tentando provar.
O trabalho está contido em todos os produtos que utilizamos e consumimos em nosso dia a dia, dando prosseguimento ao desenvolvimento da forma cíclica, a apropriação da natureza na construção do seu espaço geográfico e, consequentemente, do território. Beleza, fácil de entender, né? É por meio do trabalho e das atividades realizadas que o ser humano estabelece relações com a natureza, obviamente, ali, né? Por exemplo, o pessoal do turismo, lá, né? Aquele pessoal lá, tem gente que vai para lá viajar, curtir a vida e coisa e tal, mas o pessoal que está lá está trabalhando, né? E muitas se diferenciam de acordo com a atividade desenvolvida no território, no lugar. Território, lugar, né? Organizam-se e se relacionam em sociedade entre si. Aí nós temos, por exemplo, aí uma cidade praieira, né, ou praiana, tanto faz, né, e aqui não é um rio, né, Petrolina, Juazeiro, que eu já mostrei uma vez, eu vou mostrar de novo, eu gosto dessa cidade aí, eu acho bonita. Tá? Seguindo aqui, os espaços geográficos construídos pelo homem. Bom, aí nós temos uma imensidade de coisas, né? Cidades, shopping centers, né? Conclusão. Vamos concluir aí a nossa aula aí. Podemos entender então que os produtos que você usa no cotidiano foram produzidos com o trabalho de pessoas envolvidas nas mais diferentes atividades e com a apropriação do espaço natural, realizando as mais diversas transformações e a construção do seu espaço geográfico, construção e alteração do espaço geográfico. Por quê? Porque para produzir um sapato, por exemplo, é necessário uma fábrica, e essa fábrica tem que ser construída em algum lugar. Quando constrói-se essa fábrica, em algum lugar altera-se o espaço geográfico daquele lugar. E assim por diante. Esse é só um exemplo, né? O território é um espaço social que não pode existir sem uma sociedade que o crie e qualifique, sendo construído com base na apropriação e na transformação dos meios criados pela natureza. Se liga nesse conceito aí, porque o professor pode perguntar, hein? Vou repetir: o que é o território? O território é um espaço social que não pode existir sem a sociedade. Te liga. Né? Sendo assim, o território é um produto socialmente produzido, um resultado histórico da relação de um grupo humano com o espaço que o abriga. Então, gente, essa aí foi a nossa aula de hoje, ok? Espero que vocês tenham gostado, né? Espero que tenha facilitado a nossa vida. E peço perdão aí por algum barulho que aconteceu aí no meio da aula aí, porque nós estamos aqui em um local onde temos crianças, galos, papagaios, passarinhos, porcos, vacas, né? E tudo faz barulho, né? Então, gente, peço desculpa aí pelos barulhos ao fundo, ok? Então, grande abraço e até semana que vem. Feito? Fiquem com Deus.